Robson, eu queria até também já saber, é claro que o que você mencionou aí, dessa questão da volta do futebol, da presença da torcida, coisas que a gente via um pouco mais de um mês atrás, né, como a normalidade, digamos assim. Então, me parece que, tipo assim, a gente ainda está naquele período de entender como a gente vai se proteger disso tudo, né? Como a gente vai, como você mencionou, como a gente vai voltar a ter o futebol, no caso aqui do nosso estado, no caso do Ceará, exatamente uma forma tendo a proteção, né? O que é necessário, e aí eu acho que é onde entra a grande questão do futebol voltar, para que não haja nenhum tipo de situação, digamos, se acontecer uma tragédia numa dessas voltas, algum jogador, alguém da comissão técnica ou algum árbitro possa ser contaminado, isso gerar algum problema, qual tipo de perfil de pessoa tem que ter um cuidado maior, enfim. Então a gente precisa ter, acho que um estudo perante a isso. E aí, baseado nesse período que pode levar aí um mês, né, que pode ser já em maio, pode ser em junho e tudo mais, a volta do futebol, o Ceará, até lá, o Ceará tem exatamente a questão financeira. E o Ceará é conhecido por ser um clube muito responsável nessa questão de pagar dia, de acordar. E aí eu queria englobar dois temas que eu até separo aqui, que a gente estava para debater. Uma é sobre a perda dos patrocinadores, quanto o Ceará já perdeu até aqui, quantos patrocinadores já deixaram o Ceará nesse período, né? O quanto o Ceará já perdeu aí de receita com essa questão de patrocínio e, obviamente, com um carro-chefe, né? Tirando ali, obviamente, a questão da cota de TV, que são os sócios torcedores. Esse mês de abril, digamos, foi o mês que de fato não houve futebol. A perspectiva para o começo de maio é já registrar uma queda acentuada do número de sócios e aí perder uma quantidade de receita considerável. Olha, receita de bilheteria, zero. Né? Vamos colocar aqui as principais rubricas do futebol a nível de receita. Receita de bilheteria, zero. Receita de patrocínios, o que é que tem acontecido? Estão cancelando patrocínios ou desistindo de alguns patrocínios que iam ser fechados, desistiram. Ou patrocinadores que pediram prorrogação ou redução, enfim, pedindo repactuação, né? Receitas de transmissão de jogos, preocupante, né? Existe aí uma interrogação se esse mês de abril as empresas que transmitem os jogos, que têm contrato com os clubes, vão pagar aquilo que está no contrato, ou se vão chamar para uma revisão, ou se vão prorrogar. Então, isso é preocupante, ninguém sabe como vai ficar exatamente isso, né? Receita de sócio, para nós aqui, ainda é a receita que está mais garantida e mais fidelizada. Nós não tivemos grandes baixas de sócio, nós tivemos uma inadimplência de 3%. Então, nós tínhamos feito um feirão recentemente, nós tínhamos chegado a 22 mil sócios, a gente ia chegar no planejamento nosso a 40, o projeto era esse, dentro dessa nossa nova formatação de programa de sócio. A gente conseguiu se liberar de uma empresa terceirizada que estava com a gente aí há 6, 7 anos e iniciamos com uma nova consultoria, uma nova plataforma e um novo nível de relacionamento. Mas nós estamos praticamente com os mesmos 22 mil sócios, 21 mil e alguma coisa, né? 21.500 e poucos sócios. Então a gente não teve muitas baixas no programa de sócio, estava tendo uma fidelização, nós estamos tentando fazer um relacionamento permanente com o sócio, independentemente de ter jogo de futebol ou não, né? Venda de produtos licenciados, zero, as lojas estão todas fechadas, né? Nós íamos começar o e-commerce agora, vamos tentar começar o e-commerce agora em abril ainda. Estamos terminando a plataforma de e-commerce, talvez não dê tempo, para maio. Enfim, e o que é que teria mais de receitas fora essas que eu falei? Então, basicamente são essas. Então, o mês de abril será um mês extremamente difícil, nebuloso, tá certo? Ou trágico, né? Para um clube acostumado a pagar seus compromissos em dia ou antes do dia, como a gente tem feito praticamente em todos os meses. Vai ser algo assim preocupante, né? Então, eu até concedi uma entrevista também recentemente, não sei se foi a ESPN, em que eu comentei
que esse momento que nós estamos vendo no futebol tem que tirar algumas lições. Nós vamos ter que fazer uma grande repactuação dos valores que hoje circulam dentro do futebol. Os valores são totalmente desproporcionais a qualquer tipo de atividade econômica, né? Os números são absurdos, os salários de atletas e treinadores são totalmente incompatíveis com a realidade social do nosso país. São desproporcionais. E isso muitas vezes traz problemas seríssimos, principalmente para os clubes que têm menor responsabilidade econômico-financeira. Tanto é que tem muito clube aí quebrado. Agora eu estava lendo uma reportagem de um clube brasileiro que esse ano não pagou o salário de nenhum mês foi pago, ainda está devendo do ano passado. Está na Série A. Então, assim, eu acho que tem que ter uma repactuação, porque hoje nós temos aí, dos 20 clubes na Série A, 5 clubes quebrados, mais 5 que estão na iminência de terem grandes problemas de ordem financeira e econômica, né? E o restante vai acabar em algum momento indo para essa mesma vala. E você está competindo nessa mesma plataforma de 20 clubes que estão pagando salários absurdos, milionários, e que você, em algum momento, no desespero, vai correr o risco de fazer uma loucura dessa e deixar o clube numa situação muito difícil. Então, a gente tem sido aqui muito equilibrado e pé no chão para não nos deixar contaminar por isso, às vezes com pressão da torcida, com pressão da imprensa, no momento de dificuldade, porque dentro de campo a gente nunca consegue garantir que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. O futebol é um jogo como qualquer outro, né? Você lembra de jogos do Ceará que a gente foi na cara do gol 26 vezes e a bola não entrou, né? Então é assim que é o futebol. Então a gente tem que ter um pouco de frieza nesses momentos, né? E equilíbrio, para mesmo quando você enfrenta uma crise dentro de campo, você não fazer loucuras que venham a gerar uma repercussão financeira para o clube, às vezes irremediável. E Robson, essa repactuação, né? Isso seria a forma de o futebol, né? Os clubes, de uma maneira geral, rever assim, essas questões salariais de jogadores, assim, porque hoje a gente sabe que o futebol é um mercado ali muito inflacionado, né? Em termos de salário, de contratações também. Essa repactuação seria nesse sentido, é? Não tenho dúvida, vai ter que todo mundo dar alguns passos para trás, né? Todo mundo vai ter que dar alguns passos para trás. Eu sou um cara extremamente otimista, né? Mas eu não posso deixar de ser realista. Uhum. Eu vejo um ano em que a gente vai ter muita dificuldade financeira comparado aos últimos 2 anos que nós tivemos, por exemplo, na Série A. Vai ser um ano de muita dificuldade. As empresas sofreram um golpe, vamos dizer assim, em suas contas hoje, que vai demandar alguns anos para se recuperar, né? Tem muita gente desempregada, né? Você não vai esperar o estádio sempre cheio, ou seja, você não vai ter também uma expectativa de público muito grande, porque muita gente perdeu seu emprego. Não, tem um problema na economia, para todos. Então a gente tem que rever a nossa participação nesse bolo. Eu tenho minha empresa, eu perdi receitas, né? Eu vou ter que fazer, eu só tenho 2 alternativas, ou repactuar internamente, ou então a gente tem que cortar despesas. Você não consegue manter as despesas se você não tem mais as mesmas receitas. Isso no futebol também, só que o futebol, o efeito de uma crise dessa é muito mais grave, porque os valores, principalmente de folha de atletas, elas são desproporcionais, né? Então, como é que você vai fazer isso? Quem vai ter a consciência de repensar isso? Todos os atletas, boa parte, alguns, como é que vai ficar? Quais serão as atitudes administrativas do clube para poder resolver um problema financeiro, já que a folha talvez não caiba mais no orçamento?
Sim. A gente tem que se preparar para tudo. A gente tem que, nesse momento aqui, saber que vamos enfrentar algumas dificuldades. Vamos ter que ter criatividade, Vamos ter que mostrar nessa hora que a gente é bom gestor, que é na hora difícil, claro, que a gente tem que mostrar que é bom gestor. Mas a gente vai ter que tomar medidas mais duras, né? Não tenha dúvida nenhuma, já que a gente está em uma situação, vai estar numa situação pior do que se imaginava. Esse ano era um ano que a gente iria ter um orçamento, a gente previu um orçamento de 100 e poucos milhões, e a gente já tem 105, 106, eu estava acreditando que a gente chegaria a 130, 135 milhões de receita executada em 2020. Uhum. Ano passado a gente conseguiu realizar 108 milhões de receitas. Então, tivemos o nosso 6º ano seguido de superávit, né? Tivemos, inclusive, o maior da história do clube agora, de novo. Todo ano a gente bate esse recorde, batemos de novo. Né? Estamos hoje com o menor endividamento da história do clube, né? A gente está 0,7, alguma coisa dessa natureza. Quer dizer, a gente era 5, quando eu iniciei, quando a gestão da gente iniciou, o nosso endividamento era 7, hoje é 0,7, quer dizer, inverter uma lógica. Então a gente vai ter dificuldade. E olha que nós estamos organizados, olha que nós estamos estruturados, nós temos musculatura, né? Nós temos talvez hoje um clube com uma das melhores gestões de custo do país, de custos. Nós temos nossas despesas são muito controladas. Nós não temos uma folha de pagamento nem a quantidade de funcionários exagerada. Nós temos, se você comparar hoje, você pode pegar a quantidade de funcionários hoje que tem o Ceará, o Bahia, o Fortaleza, o Sport. O Ceará é o que tem a menor quantidade de funcionários, porque nós temos uma gestão enxuta, nós temos bons processos, nós temos tecnologia, nós conseguimos ser mais... nós temos uma organização mais leve, né? Mais leve do ponto de vista de gestão. Nós temos muitos processos bem definidos, então a gente consegue enxugar bastante. Nós temos uma administração enxuta, mas é uma administração que tem uma responsabilidade muito grande, porque além dos funcionários, nós temos atletas profissionais, temos atletas de base, que é outro viés, né? Nós temos um investimento de base muito forte, nós temos muitos garotos lá. A gente tem que repensar isso, nossa categoria de base, tem que enxugar a categoria de base, seria dar passos para trás, né? Mas isso poderá ser uma hipótese que venha acontecer, né? A gente vai ter que depende de como as coisas aconteçam. Por isso que eu digo que a gente tem que voltar logo do isolamento e tentar ser um pouco mais inteligente enquanto sociedade, para que a gente possa criar outras alternativas que não seja só o isolamento, para a gente se proteger do coronavírus. E olha que eu fui contaminado. E olha que eu fui contaminado, tive uma situação difícil, senti na pele, senti o cheiro da morte, vamos dizer assim, porque nos dias que eu estava mal, eu realmente achei que não ia voltar. Então eu falo aqui, não é como alguém que está longe, que não passou por isso, passei, né? Eu acho que nós já entendemos um pouco a doença, tem que medicar no início, deixar não evoluir para não comprometer o pulmão. Eu já fui me medicar, eu já tinha 1 semana de doença. Se eu tivesse me medicado no 2º, 3º dia, eu não teria nem me internado. Né? Mas tem gente que está se medicando com 15 dias, vai para o UTI. E às vezes não volta mais. Então, assim, a gente tem que, como sociedade, entender alguns processos, alguns protocolos, deixar de briga política, de puxar para lá, para eu tenho razão, você tem razão, vai ser assim, vai ser assim. E a gente ser um pouco mais inteligente, um pouco mais efetivo, para a gente não ficar criando um problema, um caos econômico como está sendo criado para todos os setores, inclusive o futebol.